Seja bem-vindo, pessoal, a mais um podcast Imob Legal. Eu sou o João Schumacher, seu advogado em Direito Imobiliário, e hoje estamos com a presença ilustre, diretamente dos Estados Unidos, Flórida, Orlando, para falar um pouco sobre como dolarizar seu patrimônio sem sair do Brasil. Estou aqui com um amigo meu que estudou em Ribeirão Preto, né, Brian? Chama Brian Calkins, tá? Ele atua no mercado financeiro nos Estados Unidos, auxiliando você a investir de maneira segura e com garantias e proteção dentro do mercado dos Estados Unidos. Brian, prazer estar falando contigo, satisfação enorme você poder contribuir com o meu canal aqui, que é onde eu falo um pouquinho da indústria da construção civil, do mercado imobiliário, ou seja, o mercado imobiliário é uma forma de investimento e você, como consultor financeiro aí nos Estados Unidos, o Brian, pessoal, ele fala português melhor que nós, né, Brian? Ele é americano e estudou no Brasil, morou um tempo no Brasil e hoje voltou para os Estados Unidos e tem uma empresa que trabalha todo esse mercado financeiro para os investidores, pegando na mão dessas pessoas e conduzindo da melhor forma. Brian, fala um pouquinho de você. Obrigado mais uma vez por contribuir para o canal aqui, que a gente fala essas formas de investimento também, que é o imóvel, né? Uma garantia real na mão. Sim. Se apresenta para o nosso público aqui do podcast e obrigado mais uma vez, meu amigo. Claro, um prazer aí, pessoal. Vocês estão me ouvindo falar em português, que se apertaram a tecla C. O IA está funcionando maravilhosamente bem. Brincadeiras à parte, aí, eu nasci nos Estados Unidos, eu cresci na terra aí de Ribeirão Preto, junto com o Schumacher, parte da família dele estudou junto comigo. Um prazer aí enorme estar conversando depois de tantos anos aí, né, de amizade, poder conversar, bater um papo profissionalmente sobre o mercado de investimentos, sobre como é que funciona os Estados Unidos, se é possível, não é possível, melhor caminho e todas essas histórias, né, João? Que o pessoal realmente tem muita informação. Nós estamos na era do que a gente chama aqui nos Estados Unidos de information overload, né? Na era de informação demais. E aí você tem que filtrar essas informações bem e achar aquilo que cabe para o seu plano, para sua meta de vida, né? Eu sempre falo, né, Brian, para o pessoal, como eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, por ser uma garantia real, né, uma garantia segura, que os pais, os avós sempre falam, investe em imóvel, que é um investimento seguro, garantido. E atuo como advogado, estou trazendo aqui no podcast pessoas ligadas a esse mundo, essa indústria da construção civil e do mercado imobiliário, e nada melhor do que falar sobre investimento nos Estados Unidos, no mercado imobiliário e também outros investimentos que a tua empresa assessora todo mundo que tem esse intuito. E eu sempre digo para as pessoas, né, quem faz investimento é diversificar. Nós vivemos numa instabilidade hoje financeira do país, com a Selic batendo 14,15%. Lógico, o pessoal fala de rendimento fixo, renda fixa está atrativo, mas esquece de fazer a conta que é a atualização do seu dinheiro, que a diferença ali que é o lucro, né, Brian? E o pessoal por outro lado, o pessoal tem o medo de investir no mercado americano, que é altamente capitalista o país, né? E altamente seguro, né? Investir em dólar é seguro, né? A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu lembro até hoje, eu paguei 1,68 no dólar, hoje está quase 6, né? Então, se todo mundo tivesse uma bola mágica, com certeza teria comprado dólar, né? E só que às vezes é o medo, a insegurança, a falta da informação, às vezes muita gente falando, tem que fazer o filtro. Então, Brian, o que você fala assim, o que significa, a primeira pergunta minha, tu fiz até um script aqui, o que significa dolarizar seu patrimônio, ou seja, a tua empresa, a Prox Financial, depois eu vou deixar o link aqui, pessoal, da descrição do Brian, da empresa dele, explica um pouquinho sobre isso, a segurança que a empresa fornece ao investidor, seja no mercado imobiliário, seja em qualquer outro mercado. Sim, vamos lá. Primeira coisa que eu costumo conversar, né, João, com as pessoas e nosso objetivo primário aqui na Proxy, nós somos gestores. Então, qual que é a licença e registro no mercado americano? É de gestão de investimentos.
Aqui nos Estados Unidos, quem conhece um pouco do mercado brasileiro, sabe que no Brasil você tem que ter uma licença separada, que é de planejamento financeiro, tá? E perceba que, assim, é um planejamento profissional. Qualquer pessoa pode pegar um Excel ou uma folha de papel, né, e falar assim: João, você quer aposentar quando? Você quer aposentar como, né? Ah, eu vou arrastar as colunas do Excel aqui para o lado. Olha só, você é trilionário, né? Teve até a menina, anos atrás, aí do Brasil, que era assim: você ganha 100% por mês. Se fosse fazer juros compostos ali, você era trilionário em alguns anos, né? Então, assim, nós temos licença e registro com o órgão regulador aqui nos Estados Unidos, tá? Para dar investment advice, para dar conselho de investimentos. Se o conselho fosse bom, a gente cobrava, né? Exatamente. Você na sua profissão cobra e eu na minha também cobro. Nada mais que justo, né? Nada mais que justo, porque os nossos conselhos resultam em bons negócios, em segurança, em objetivos cumpridos e tudo mais, né? Então, vamos lá. Procure, se você vai internacionalizar, se você vai dolarizar, e a gente já destrincha o que significa isso. Se você vai fazer isso, procure, pelo amor de Deus, um profissional registrado, regulado, com o rabo preso, que deve se comprometer aos órgãos reguladores, de qualquer país que seja. Que tem a licença para operar, né, Brian? Exato, isso traz seriedade no profissional. É aquela coisa, aquela história do Dr. Fritz, né? Você quer pagar uma cirurgia bem baratinha no fundo de quintal? Você provavelmente vai perder a perna, o braço, o olho, né? Porque um profissional desse não é regulamentado. Certo, então estabelecemos que a pessoa tem que procurar alguém que sim tem. E aqui nos Estados Unidos tem um portal de transparência do profissional que é público. E você basta saber inglês ou traduzir o seu browser, né? Que tem essas facilidades hoje em dia. Que você tem um portal de transparência, é só colocar o meu nome lá, o nome da minha firma, e você vai ver que tipo de licença eu tenho, aonde a empresa está registrada para fazer negócios, quais estados. Essa é outra grande diferença aqui nos Estados Unidos, que o papo é estadual, o papo geralmente não é federal. É só para bancos muito grandes, profissionais muito altamente, sei lá, com um tamanho, um porte muito grande, que é federal. O resto é tratado estadualmente. E se esse profissional pisou na bola no passado, entra no currículo público e nunca sai. Olha que bacana. Transparência 100%, né, Brian? Transparência. Exatamente. Então, beleza. Esse é o pano de fundo, né? Trate com um profissional que tem rabo preso ou que se compromete a mostrar esses valores. Só um ponto, Brian. Então, só resumindo, assim, para a gente não perder o fio da meada aí, para o pessoal até. Pessoal, o que o Brian disse é o seguinte: nos Estados Unidos, a legislação é estadual, né, Brian? Vai me corrigindo, pelo que eu entendi. Então, dependendo do estado que você tiver, você vai ter que procurar profissionais devidamente capacitados e licenciados nesse estado, para poder fazer esse tipo de operação. Esse já é o primeiro passo que você tem, é o mínimo que você tem que fazer. Tá? Então, aí você fazendo esse checklist primeiro, né, Brian? Aí já entra a segunda dica sua aí. Exato. Dolarizar, o que significa isso? Muita gente me pergunta, e pergunta para a minha equipe, né? É hora de comprar dólar? Né? Aí entra aquela dúvida, né? Vai ficar mais barato? O único problema que você tem, se o dólar hoje está 6 e amanhã está 5, é o seu ego machucado, que agora você poderia ter comprado assim. Ou que você vai ter mais dólares no bolso. Mas, gente, uma vez, uma conversa, $1 a 6, $1 a 5 é irrelevante para o seu plano financeiro. Tá? Você tem que estabelecer um plano. Por que você está comprando essa moeda? Por que você quer ter dinheiro fora do Brasil? Para quê? Quando você pretende voltá-lo, se pretende voltá-lo, vai passar para a herança dos filhos? Como é que vai ser essa tratativa toda? Por que você tem que sentar e fazer um plano? Porque é muito fácil, hoje em dia, você abrir uma conta num banco internacional aqui nos Estados Unidos, e tem muito brasileiro que presta o serviço daqui dos Estados Unidos em português para brasileiros no Brasil. Tá? Então, isso não é novidade também, né? A gente já viu alguns players aí no mercado
de banco, desse tipo de serviço, oferecer esse serviço para brasileiros residentes no Brasil, colocar dinheiro aqui, né? Mas tudo tem que voltar num plano. Por quê? Porque, vamos lá, se você tem 50 mil reais sobrando, né? E não tem nenhum cobrador batendo sua porta atrás desse dinheiro, ou 60 mil para facilitar, né? Que é 10 mil dólares. Vamos tirar o dinheiro do Brasil e trazer para cá. Não, negativo. Se é a sua reserva de emergência, né? O Juninho escorrega e bate o braço na calçada ali, quebra o braço. Você tem que correr para emergência. O dinheiro tem que estar ali para pagar isso. Né? O cachorro rasga o sofá. Você tem que trocar o sofá. Essas emergências não se anunciam. Ou seja, você tem um dinheiro que está sobrando além do seu planejamento cotidiano, do dia a dia. Esse dinheiro pode ser que seja interessante tirá-lo do país. Então você fala, é legal você ter falado isso. Então você fala sempre para você ter uma reserva emergencial para qualquer situação e automaticamente depois que você ter superou essa reserva emergencial, aí você vai diversificar, né? Acho que a palavra começar a diversificar seu tipo de investimento, né, Brian? E uma delas é investir no mercado estrangeiro. Né? Isso, e vamos lá. Para um cara de Wall Street com 20 anos de carreira, né? Eu compro dólar, compro yen. Eu tive gente há alguns anos, quando o Trump foi eleito, na primeira eleição dele, eu tive vários brasileiros me ligando e falando assim, olha, os Estados Unidos já era, porque esse louco tá no governo aí, no primeiro governo. No primeiro mandato. Acho que tá mais louco ainda. E falaram assim, quero comprar yuan chinês. Eu falei, caraca, né, você quer comprar uma moeda de um governo ditatorial que pode mudar assim, sem democracia nenhuma, e você acha isso mais seguro do que o dólar? Enfim, né, cada um tem seu plano e seu objetivo que quer alcançar com isso. Mas você comprar a moeda de algum país, você não investiu em nada. Ó, quebra de paradigma aí. Né? Você só trocou de posição. Você tava com 6, você virou meia dúzia. Por quê? Porque uma moeda, ela não gera dividendos. Nenhuma moeda paga juros. Nenhuma moeda paga dividendo, né? A melhor palavra para aquela pessoa, ou renda, né? Vocês que seu público é do mercado imobiliário, não tem aluguel sendo pago para aquela moeda. Na verdade, o contrário. Você garante perder dinheiro com a inflação daquela moeda. Exatamente. Então, assim, moeda, eu costumo dizer, a pessoa pergunta, será que eu compro uns euros e tal? O que você vai investir através desses euros, através desses dólares? Aí a gente chega nas possibilidades de investimento aqui nos Estados Unidos, mercado imobiliário, mercado de ações, de rendas fixas e tudo mais, né? Mas você diversificar, você internacionalizar, você tem que estar bem ciente do que você quer alcançar através daquela moeda, os riscos, as oportunidades. E a longo prazo, né, Brian? Exatamente. E é um planejamento, pessoal, que o Brian está falando, que, assim, pensar em diversificação de investimento. E, lógico, investir no mercado americano é a maior economia do mundo e os maiores bilionários do mundo estão lá. Não é do dia para a noite, não vai acontecer. O pessoal fala, agora ferrou, né? Essa guerra fiscal que o Trump está fazendo aí. Enfim, o pessoal fica, nossa, agora, né, o mercado está ruim para investimento. Pessoal, quem compra é agora. Quem está comprando é agora. O melhor momento de comprar é agora. E, consequentemente, é lógico, não pensar a curto prazo. Você pensar a curto prazo não é uma forma de investimento, né, Brian? É longo prazo. Por isso que o Brian dá essa assessoria, a empresa que ele é cofundador lá, dá essa assessoria para quem quer investir. E, consequentemente, é pensando lá na frente, não pensando para ontem. Senão, para ontem é reserva emergencial, né, Brian? Exato. O dólar mais caro, eu ouço colegas meus, amigos do mercado financeiro no Brasil, que dizem que o dólar caro é aquele que você não tem. Eu adoro essa fala aí. Porque é o seguinte, vamos lá. O Trump está muito louco, concordo. O mercado financeiro, ele está virando mercado financeiro, está virando mercado educacional aqui, de saúde, de indústria básica, imigração, tudo. O cara quer meter a mão e virar do avesso lá. Ok.
Isso torna os Estados Unidos menos capitalista? Não. Não. Negativo. Absolutamente. Os Estados Unidos já teve presidentes mais loucos, acredite ou não. O Brasil tá. Também. Eu acho que a classe política, eu acho que infelizmente não tem evoluído ao longo das décadas e dos séculos aí, mas em nenhum lugar, né? Mas, vamos lá, o dólar foi instituído em 1700 e tanto. Não é uma moeda que nasceu 30 anos atrás como o real, né? E, de novo, você não compra dólar para você ter dólar. Ter dólar significa que você está perdendo com a inflação do dólar. Ah, mas o real perdeu mais com a inflação dele? E aí você vai ver um descolamento. Nós fizemos um estudo aqui na Proxy dos últimos 30 anos, né? Fizemos no ano passado. Então, foi 30 anos de plano real e comparamos com 30 anos de dólar, né? A inflação americana foi 44% nesse período, tá? Então, você tinha um dólar em 1994, ele vale hoje 44% a menos. O real brasileiro valia, eu acho que, se eu não me engano, era 86%, 87%. 88%, acho que chegou. Eu vi esse estudo do real. Ou seja, o dobro. Perdeu o dobro. Por isso que essas moedas têm um descolamento, e por isso que é um movimento natural, João. As pessoas falam, mas o dólar agora, eu não sei se amanhã vai estar 5,50, 6,50 ou 3,50, não sei. Eu sei que nos próximos 30 anos vai estar isso é fato, vai estar maior o valor, e com certeza. Exatamente. Eu dei no início falando que eu lembro a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu paguei 1,68 no dólar. Eu estive agora eu estive agora em novembro, comprei o dólar a 5,80. Quando eu estava aí, o dólar bateu 6,20. Exato. É natural, é um movimento natural, são forças macroeconômicas que nenhum presidente, nenhum país, não é nem interessante para o Brasil. O Brasil é um país exportador de commodity, exporta açúcar, minério de ferro e tudo mais, né? Vamos lá, se o Brasil hoje com 10 mil dólares, eu não sei nem o preço da tonelada do açúcar, mas se com 10 mil dólares, um cara da Hershey's, quem gosta do chocolate Hershey's aí do Brasil, né? Se o cara lá na Pensilvânia, onde fica a Hershey's, se ele compra um container com 10 mil dólares, se o real brasileiro vai de 6 para 3, agora ele vai precisar de 20 mil dólares para comprar o mesmo container. O que ele vai fazer? Ele vai comprar da Tailândia, ele vai comprar do México, ele vai comprar de pouquinho, porque açúcar é açúcar. Não tem propriedade intelectual por trás disso. Ou seja, vai ter que descolar essa moeda, vai ter que se desvalorizar. E o grande problema para nós, João, é que a gente eu cresci no Brasil também, vendo o Jornal Nacional, aí... Fantástico. O Fantástico, o âncora falava assim... o dólar hoje fechou a 3,20, o dólar fechou... E o gráfico ali, né? E a gente vê tudo que sobe muito, a gente fala, vai cair, né? Quando você olha, o mercado financeiro é assim, psicologicamente você olha um gráfico que está assim, você fala, uma hora isso aí vai cair. Se o gráfico tivesse o contrário, do dólar versus o real, não o real versus o dólar, você ia ver o gráfico assim, né? Você ia ver o dólar, o real caindo, chegando bem pertinho do fundo aí você ia falar, preciso tirar meu dinheiro daqui rápido. Então é isso. Agora vamos lá. Vamos virar a página e passar para o que fazer aqui, João. O que você acha? Isso é bacana, Brian. Até falar dando sequência, mais para o público que é mercado imobiliário. Vamos lá, eu vou dar um exemplo como se fosse eu no caso, tá? Brian, eu tô com dinheiro, quero diversificar meu patrimônio, tá? Meu intuito, eu sou um cara bem conservador e eu gosto do mercado imobiliário. A sua empresa, o que ela pode me fornecer? Além da segurança que você falou de ter todas as licenças, que como profissional, né, a sua empresa e você como pessoa física podendo trabalhar, né, vender um produto que está no mercado de ações aí. Enfim, o que você poder... Aqui nós temos os fundos imobiliários aí, com certeza tem. Então, o que eu preciso? Qual o caminho? Brian, eu estou perdido. Eu estou com 150 mil dólares, quero investir num fundo imobiliário aí. E o que você recomenda? O que eu quero ter uma renda, lembrando, quero ter uma renda passiva, que é a distribuição de dividendos, como todo fundo faz, e também ter aquela oportunidade de ganhar na cota que eu estou adquirindo ali.
Perfeito. Então vamos lá. Lembrando, só lembrando, eu tenho visto passaporte brasileiro com visto de turista podendo visitar o país, não sou cidadão americano, não tenho green card, enfim. É possível? Quais são as formas? Perfeito, perfeito. Ótima pergunta. Vamos lá. Nós já temos centenas de clientes que nos procuraram do Brasil, nos procuraram aqui para o nosso serviço de gestão e de aconselhamento nesse sentido aí, né? Vamos lá. Você pode, primeiro, com o seu CPF, abrir uma conta de investimento aqui nos Estados Unidos. O custo é zero. Tem lugar que cobra, tem banco que cobra, né? É bom dar uma sapeada no banco que você está usando. Mas, em geral, aqui, o custo da conta, manutenção de conta, mensal e tal, é tudo zero. O banco aqui, ele recebe dólar. Tá? Desculpa, gente, mas o banco aqui ele não trabalha com reais. Saiu da fronteira do Brasil, tudo é dólar, né? O real brasileiro basicamente só transita dentro do território nacional brasileiro. Então vamos lá, você vai transformar numa casa de câmbio ou do seu próprio banco, você vai mandar dinheiro para a sua. Outra dica, se ficar isso, gente, fique só essa informação. Você sempre manda dinheiro para sua conta em seu nome, aberto com o seu CPF aqui nos Estados Unidos. Então a orientação que você sempre dá é o seguinte, ó, você não vai mandar na minha conta, na conta da minha empresa. Pessoal, eu já vi muitos casos, depois a gente, se der um tempo aqui, a gente vai comentar sobre isso, o que está acontecendo, né? Mas enfim, então, esse ponto que o Brian falou é importante, ou seja, ele como consultor vai indicar um banco homologado pelo governo federal americano para você depositar o dinheiro seu daqui, que vai dolarizar lá, né? Vai transformar em dólar para depositar na sua conta que você abriu lá, né, Brian? Exatamente. Aí, uma vez o dinheiro aqui numa conta de investimento, tem conta corrente, que é para o dia a dia, tem cartão, você transfere para quem você quiser. Muito parecido com o Brasil, os meus colegas que trabalham aí, XP, BTG, Safra, né? A conta de investimento, o dinheiro só entra do seu nome, entra para o seu nome e dali sai de volta para você. Mesma coisa investimento aqui nos Estados Unidos. E aqui nós temos o Fundo de Investimento Imobiliário, que é o REIT, R-E-I-T, é o Real Estate Investment Trust. Inclusive, a modelagem, que eu entendo, né, a grosso modo, do FI é o mesmo daqui dos Estados Unidos. Então, se o FI, né, o Fundo de Investimento Imobiliário, distribuir até 90% da sua receita, eles são isentos de imposto de renda, né? Então, você já está recebendo esse dinheiro com uma otimização. Tem REIT, né? Vou chamar de REIT de agora em diante, que paga mensal, tem REIT que paga trimestral, e alguns que eu acho que pagam semestralmente, né? Mas eles pagam essa renda recorrente. E, João, perceba, o mercado de REITs aqui, até a última vez que eu olhei, tinha 14 trilhões de dólares de valor de mercado. Pouca coisa. Eu sempre brinco, sempre coloca a diferença é colocar mais três zeros na frente, né? Nos Estados Unidos, o mercado aí. Muito grande, muito grande. E você tem, é tão grande que você tem REITs de prédios comerciais, como no Brasil, você tem residencial. Aqui nos Estados Unidos você tem uma modalidade que é mais difícil encontrar no Brasil, que é o multifamily, que são 4, 5 prédios, onde todas as unidades ali são alugadas por uma empresa que faz gestão daqueles 5 predinhos, né? E toda essa renda sobe e eles distribuem os dividendos baseado nesse aluguel. É tudo padronizado, você vai em Seattle, você vai em Miami, Nova York, é tudo padronizado, o site, o jeito que aplica. Então, o americano... Auditado, né, Brian? Isso, exatamente. Claro, mercado de ações, né? Você tem também REITs, né, Fundo de Investimento Imobiliário, de logística, galpões logísticos, você tem de shoppings, você tem de casas de repouso, né? Inclusive, tem uma categoria... Storage, né? Tem uma categoria que eu acho muito interessante, que né, é fora da caixinha para o brasileiro, que é timber. Timber é madeira. Legal. Fundo de investimento imobiliário,
e compra, é dono da terra, e eles vão gerar receita de pagar um dividendo trimestral na venda da madeira que foi plantada há 20 anos atrás, Que bacana, meu. né? Esse tipo eu não sabia, não. Exatamente. E eles vendem para madeireira, eles vendem para pessoal de papel, né, de produtos químicos e tudo mais. Então tem uma receita interessante vindo aí. E por que que é um REIT, né? Por que que não é uma madeireira, né, que vende isso daí? Porque são papos de longuíssimo prazo, né? São ondas. Quando você investe uma coisa dessa, você não está preocupado com o mercado sobe e desce do preço das ações de tecnologia ou, né, do consumidor americano ou consumidor global. Você está preocupado, assim, crescimento global de longa escala, porque aqui nos Estados Unidos e no Canadá eles usam madeira para construir casa, né? Então a madeira está muito associado Por causa do ao clima. mercado, exato, ao mercado de construção. Então, isso é um fundo de investimento imobiliário muito interessante assim para essa reserva de longo prazo. Perfeito. E fora a questão da segurança, né, Brian? Vamos ressaltar que você Claro. investindo nisso, o governo, nesse caso, ele tem. Aqui a gente tem o mínimo que o governo, o Banco Central garante, né? Com relação a investir por CPF. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, ou seja, eu estou investindo, independente de eu ser Claro. brasileiro, eu tenho essa segurança até X mil dólares que o governo protege. Isso. Isso, então vamos lá, vamos lá. A garantia, gente, é do dinheiro que está na sua conta, não é do investimento. Aqui eu costumo brincar com o pessoal de private equity, de fundos privados, que é um serviço que a gente presta também, que aqui nos Estados Unidos você é livre, inclusive você é livre, você é free, inclusive para perder seu dinheiro. O governo não vai vir aqui e passar a bola na cabeça e falar, ah, tadinho, ele não Ah, você entendeu, se ó, eu vou fazer, equivocou. se equivocou, eu vou fazer o cara lá de Wall Street te devolver dinheiro. Isso é anticapitalismo. Quem comete um erro de investimento tem que perder dinheiro. Isso faz parte do processo de capitalismo, né? Faça bons investimentos que você não vai perder. Com Agora certeza. vamos lá, essas garantias. Todo o dinheiro, não sei nem se o pessoal sabe isso no Brasil, mas o FGC, do jeito que ele funciona, é que eu trabalhei no mercado financeiro no Viu? Brasil e eu estudei no Brasil, então por isso que eu entendo um pouco de leis brasileiras. Mas o FGC, todo o dinheiro que você deposita, você vai lá num banco X, deposita dinheiro lá. O de seu dinheiro ele vai para a tesouraria do banco, tá? Tá lá o seu número de conta, ele diz que você tem, por isso que é um crédito, chama, né? Hum. Crédito, na verdade, é negativo, então, só que o banco vê invertido. Eu devo esse dinheiro para o João, porque ele depositou R$ 1.000 lá, tá? Se o banco vai à falência, o que significa isso? Que o banco sumiu, né? Ou seja, tudo que estava na tesouraria do banco Foi foi também. embora. Aí entra o FGC, que fala, Tó, eu vou te devolver até X mil, no Brasil acho que é R$ 250.000, né? Isso. Aqui nos Estados Unidos, a conta corrente, ela de banco normal, Bank of America, Chase, Wells Fargo, é 250 mil por CPF também. Inclusive seu CPF, não precisa nem ser Social Security, tá? Você tem 250 mil, um casal ou casado abre uma conta conjunta, eles vão receber aí 250 mil por pessoa, 500 mil dólares se o banco falir. A conta de investimento, que é o que eu trabalho, ela tem uma proteção de até 500 mil dólares por CPF, tá? De cash. Então, mas vamos lá, vamos para um caso Então prático, não é tá? somatória, seria o banco dá 250 mil, a empresa até Não, não, 500. não, não, não. A conta de investimento, ela tem um outro seguro. É um Ah, outro entendi. órgão completamente separado. Isso. Entendi. Chama, chama o FDIC, é o FGC. A conta que eu uso para os meus clientes é o CIPSI. É outro seguro, completamente separado. Entendi. Mas vamos lá. Vamos para o caso mais prático. O cliente fala assim, cara, eu quero investir em imóveis nos Estados Unidos. Com 150 mil dólares, o exemplo que você deu, você não consegue comprar grandes coisas aqui nos Estados Unidos, não. Tá? Você vai comprar lá no interior do Mississippi, que é o estado mais pobre dos Estados Unidos, você vai comprar um casebre. Aí eu não sei a dinâmica de aluguel de uma coisa dessas numa zona rural, por exemplo, né?
Ou você vai comprar numa zona mais urbana, que nem Miami, Nova York, Orlando, onde eu moro, mas você vai ter que complementar com uma hipoteca. Você vai ter que ter um mortgage, que a gente chama aqui. Os 150 mil vai ser a entrada e o resto do dinheiro você vai ter uma parcela. Ou seja, tem um risco. Se você não alugar, você tem uma parcela que você tem que pagar agora. Em dólar ainda. Em dólar. Mas de 6, vai para 7, vai para 8 e tal, né? A gente já estabeleceu aqui. Então, assim, qual outra possibilidade tem? O mercado de ações. Então, a gente pode comprar fatias de empresas que fazem gestão desse tipo de imóvel através do fundo de investimento imobiliário, através do REIT, né? Qual que é o mínimo? $1. Literalmente não há mínimo, tá, gente? Porque Bacana, aqui nos isso é legal. Estados Unidos, você pode comprar fração de ação, tá? O que significa isso na prática? Eu tenho 20 conto no bolso, quero comprar 1/5, 0,2 de um fundo de investimento imobiliário que custa $100. Você pode aqui nos Estados Unidos, tá? Então, assim, o mínimo não é o problema, tá? Inclusive, eu te falei, tem bancos aqui nos Estados Unidos que abrem conta sem mínimo e tal, não tem problema isso. E aí você transfere o dinheiro para cá, compra essa cota, né, essa função, e aí eles vão depositando o dividendo nessa conta de investimento. Se esse banco falir, o que acontece? Né, que é onde a gente estava trabalhando aí, o seguro, as garantias, né? Só um parênteses, Brian, só para entender também, o pessoal ver se eu entendi também. Eu abro minha conta, deposito o dinheiro na minha conta, aí você vai ter a conta do banco de investimento onde você faz a operação. Aí você vai pedir, faz a compra de X ações daquele fundo específico. Aí da minha conta eu jogo nesse fundo e aí automaticamente esses rendimentos vêm para o banco, vêm para a conta de investimento que vocês fazem a gestão. E depois vocês fazem a distribuição, é isso? Exatamente. Perfeito. Não, show. E a pessoa pode distribuir esse dinheiro numa conta nos Estados Unidos ou mandar de volta para o Brasil, tá? É absolutamente livre. E aí, vamos lá. Você mandou $100 mil, a gente fez uma carteira diversificada de fundo de investimento imobiliário. Se esse banco vai à falência, nada acontece. Ou se você tiver $1.000 de cash, né? Se você tiver $1.000 parado na conta, aí o CIPSI, que é o seguro, vai devolver esses 1.000 para você. Mas o que você tem, na verdade? Você tem cotas de fundos de investimento imobiliário. Tá? Então, assim, isso funciona da mesma forma no Brasil também, né? A garantia não está ali, assim, ninguém te dá uma garantia contra perda. Aliás, isso é outra coisa, se ficar de informação aqui da nossa conversa, já valeu. Não existem garantias. Até na minha profissão, aqui nos Estados Unidos, nós somos proibidos de falar garantido esse investimento. Não pode. Né? Nem tesouro americano é garantido. Isso. No mercado não é garantido, né? No mercado financeiro. Exato. A maior garantia que você tem é fazer um bom investimento, né? É legal você falar isso, Brian, porque eu sei, você também sabe, deve conviver com muitos brasileiros que moram não é Orlando, pessoal. O pessoal brinca até que Orlando é Orlândia, né? Uma cidade aqui próxima a Ribeirão Preto, de tanto brasileiro que existe em Orlando. E comprando, consumindo, investindo. E existe muita modalidade que, como eu sou advogado na área imobiliária aqui, o pessoal falou, estou fazendo uma parceria com um cara lá para fazer um flip. Né, comprar flip, pessoal, eles compram uma casa em leilão, compram uma casa lá que tax deed de imposto que o cara não paga, enfim, compra uma casa velha, e aí vão lá, reformam aquela casa e vende. Não, e vai ter X% de retorno, né, Brian? O pessoal vem, e assim, eu mando o dinheiro aqui, já tá tudo certo, que nós vamos fazer o negócio, e tem um monte de brasileiro aí tomando calote. Lógico, eu não tô falando de todos, né, mas tem muitas pessoas sérias aí no mercado, mas o risco é muito grande, né, Brian? Não tem uma operação de forma oficial, né, com garantias que o Estado dá para o investidor, não tem um gestor ali para falar, pessoal, toma cuidado com isso, direcionar a questão tributária, que é importantíssima, o pessoal esquece, na estruturação societária, na questão da estruturação tributária, para poder depois não ter uma surpresa da Receita Federal americana e chegar
E, ó, a conta é essa, turma. Vocês esqueceram do meu passado aqui, ó. Exatamente, exatamente. Você tem, quando você é um investidor internacional, eu costumo dizer que a sua vida de imposto vai ser igual, as alíquotas, as porcentagens, tá? Mas vai deixar o seu contador um pouquinho mais preocupado aí na hora de fazer o imposto. Mas, gente, de novo, eu até dou muita palestra aí com contadores no Brasil para explicar os investimentos aqui nos Estados Unidos. Os próprios contadores dizem assim: o imposto é uma consequência de um investimento. Se você deve fazer ou não um investimento, nunca a consequência é o que dirige a conversa, né? Então, assim, se você quer dolarizar, vamos fazer o que protege sua família, atinge seus objetivos, e vai ter consequências agora que nós vamos ter que trabalhar aqui, mas é possível, né? Primeira coisa, João, eu acho que resgatando o tema lá atrás, muita gente fala assim, offshore, não sei, papo de offshore. Gente, offshore é tudo que está fora do Brasil, tá? E tudo que está fora dos Estados Unidos é offshore para os Estados Unidos. Você tem uma limitada, uma MEI no Brasil é coisa suja? Não, mas o americano fala assim, essa offshore no Brasil aí, que trem é esse aí? E uma coisa, é uma PJ absolutamente normal. Foi abusada, as PJs no Caribe foram abusadas por maus atores no passado, isso é fato. Isso é fato. Por Ninguém isso que... discute isso. Inclusive, os Estados Unidos, para dar uma limpeza nisso e para recolher seus impostos também, não foi para proteger o mundo só, mas fez o acordo do FATCA, tá? FATCA, que foi criado em 2011, se eu não me engano, e foi assinado entre Estados Unidos e Suíça, onde acabou o anonimato. Tinha conta na Suíça que era 1, 2, 3, 4, 5. Quem é dono dessa essa conta? pessoa? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe quem é o dono. E era um lugar ótimo de lavar dinheiro por causa disso. E os Estados Unidos assinou um acordo com a Suíça e falou assim, olha, se você tem uma conta de um americano, você tem que me dar essas informações, e eu vou fazer o contrário. E aí os Estados Unidos saiu assinando esse acordo com o Brasil, mas também com Ilhas Caimã, com Bahamas, então todo mundo tem esse acordo assinado com os Estados Unidos, esse anonimato basicamente acabou hoje em dia, né? Isso é bom para o mundo, isso é uma boa limpeza, né? Com certeza. E se você seguir as regras do jogo, tá tudo certo, né? Não, com certeza. Isso é uma forma de estruturação, né? De societária, tributária. Para aí você ter dependendo do valor que você vai investir, é uma estruturação que vocês também prestam esse tipo de serviço, né, Brian? Esse tipo de assessoria pro investidor. Para não ficar aquela impressão de offshore, não, quando você ouve offshore, você já tem aquela sensação esquisita. Não, hoje é perfeitamente estruturada, transparente. Dependendo do tipo de investimento que você fizer, é recomendável, porque às vezes a pessoa investe no mercado americano, também investe no mercado brasileiro, tem a parceria entre os países, questão de tributação, né, Brian, para poder não ter dor de cabeça. Então, é uma forma segura, né? É uma forma de investimento. E aquela não tem aquelas situações, não, investe aqui, retorna aqui, que o amigo indicou você, que o amigo que eu falo assim, um amigo que está construindo uma casa, vamos fazer uma parceria aqui, vamos fazer uma cota de 4 compradores, vamos construir, e aí esse amigo que está fazendo o negócio todo dá uma dor de barriga, some e todo mundo fica no prejuízo. Exato. E essa história eu já ouvi muito, já viu, Brian, nesses últimos anos que está acontecendo. Infelizmente. Né? Infelizmente. Outra coisa que a gente vê muito, João, é que a pessoa no Brasil, quero comprar uma casa em Orlando. Tem muito aqui, a nossa grande Orlândia. Orlândia. Isso. Eu vou todo ano para a Disney, minhas crianças adoram a Disney, eu quero ficar na minha casa, e quando eu não estiver na casa, eu alugo ela e faço uma renda. Legal. É uma modalidade de investimento. O erro entra quando a pessoa coloca... O agente imobiliário, ele não entende de planejamento financeiro, sucessório, tributário, que é tudo isso que a minha equipe entende. E as consequências disso, né, Brian? Então, ele fala assim, o agente imobiliário geralmente fala assim, você vai comprar a casa, abre uma LLC, é uma empresa simples americana, né? Não é modalidade tributária simples, é uma empresa básica. Aqui nos Estados Unidos, um Limited Liability Company, e aí bota a sua casa debaixo dessa LLC, que aí todos os seus problemas tributários acabaram. E, mais ou menos, né? Time out, né?
Vamos lá, sucessório não mudou nada. Se você falece, essa LLC é a casa. Não. A LLC é um ativo americano. 40% dele vai para o tio Sam e 60% para a família. Além ao planejamento sucessório que não foi feito, só de ter comprado imóvel, o imposto aí, o pessoal deixa muito na pessoa jurídica com planejamento sucessório, né, Brian, para não correr esse tipo de imposto no caso da ausência, o falecimento da pessoa, né? Exato. E você consegue, aí depende do propósito. Faz uma offshore, tem outros desenhos sucessórios que dá para fazer aqui nos Estados Unidos. Depende, aí não dá para dizer que faz isso que resolve tudo. Porque aí a gente tem que entrar nos pormenores do plano de cada família, cada pessoa, né, João? Com certeza, Brian. Bom, Brian, queria que você fizesse alguma consideração final, falasse um pouco aí, nosso tempo está curto também, eu sei que você tem os compromissos, e eu gostaria que você deixasse alguma consideração final que você poderia falar para o nosso pessoal que está assistindo, que eu falo do mercado imobiliário, friso, é um mercado que eu amo, eu gosto muito, e foi muito bacana o nosso bate-papo aí, para mostrar para as pessoas a questão da segurança, não é vender ilusão, vender sonho, que eu valorizo muito os profissionais, porque se tem uma pessoa ali capacitada, técnica, você pode ter certeza que você já deu meio caminho andado para ter sucesso no tipo de investimento que você fizer. Com certeza, João. Obrigado pelo espaço aí. É um prazer aí conversar com os irmãos, né, de porteira. Excelente. Tenha um plano, né? É o que a gente costuma, o pessoal fala assim, qual que é o primeiro passo? Quero abrir essa conta, quero fazer uma offshore. Esse não é o primeiro passo, né? O primeiro passo não é fazer. O primeiro passo é planejar. Planejar. Você quer deixar um pé de meia para a próxima geração da sua família em dólar? Mas eu não quero deixar o dinheiro esquecido, não é um buraco negro. Você vai ter uma conta corrente nos Estados Unidos, a conta de investimento e o imóvel. E essas três coisas se conectam e você passa o cartão americano no Brasil. Quer comprar pãozinho em dólar? Você abre uma e volta aqui, você passa o cartão no Brasil. Não tem problema. Mas procure um profissional licenciado, credenciado. A nossa equipe aqui, quando vem pessoal conversar, a gente sabe que falta muita informação, então a gente senta, conversa, explica, não tem nada de sangria desatada, né? Essas conversas são bem de longo prazo, né? Então a gente está aqui disposto para ajudar, conforme seja necessário. Brian, obrigado mais uma vez por contribuir com o nosso podcast. Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, enfim, eu vou deixar a descrição aqui da empresa, né, o link da empresa do Brian e os contatos do Brian na descrição desse vídeo. E compartilhe, curta, deixe seus comentários aí para a gente cada vez mais produzir conteúdos do mercado imobiliário, trazendo informações ricas. Aproveitar aí que o Brian fez esse podcast com a gente, e ele também vai ficar à disposição para qualquer dúvida que tiver no link que a gente vai deixar embaixo dessa descrição, porque a segurança jurídica e a segurança financeira é importantíssimo para você diversificar seu patrimônio. Tá joia, pessoal? Um grande abraço a todos aí, espero que tenham curtido esse vídeo. Até o próximo, até mais, tchau, tchau.